Boa noite aos amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade, atendendo aí ao convite da sua diretoria. Estamos aqui para falar do Evangelho do Cristo e agradecer a Deus a oportunidade de servir a esse Evangelho, sabendo que também somos tão necessitados. Rogar a Deus, nosso Pai, que abençoe a cada um que nos ouve, que nos assiste, que a luz do amor do Cristo envolva a todos, na paz, na serenidade, para que o Evangelho do Cristo, bem compreendido, possa nos ajudar a vencer as dificuldades do caminho, nos iluminando a cada dia. O tema que nos foi proposto é livre. E nós queremos falar com simplicidade, com o material que aqui reunimos, falar da doutrina espírita, do Centro Espírita. Em 1986, realizamos aqui na nossa cidade de Jacupiranga a Feira do Livro e vendemos naquela oportunidade 1.186 livros. Muitas pessoas conhecidas do movimento espírita ali participaram. E junto a essa atividade já se desenvolvia no Centro Espírita Nosso Lar, em Jacupiranga, a sopa fraterna Irmã Sheila, estava iniciando, foi no ano seguinte. E teve, no seu início dessa sopa, teve um evento muito peculiar que nos chamou a atenção naquela época. A sopa era servida, começamos a servir a sopa no sábado, nas tardes de sábado, e servíamos a sopa no salão que fazemos as nossas preces, ou ao ar livre, não tinha ambiente para acolher as pessoas que buscavam a casa, né? E, em dado momento, apareceu lá, surgiu uma alma bondosa que começou a nos ajudar nessa atividade. E o seu esposo, ele era um engenheiro, estava trabalhando na construção de uma unidade fabril lá em Cajati. Eu também trabalhava nessa unidade. E ela convenceu ele, conversou com ele, falou: não tem como usar as sobras daquela grande construção para fazermos aqui um barracão para abrigar as pessoas que vêm tomar a sopa. Ele se prontificou e a empresa contratada para fazer o trabalho autorizou. Mas a obra era o quê? Um barracão de madeira, só a cobertura e os pilares de madeira, e nós faríamos mais tarde o piso e tudo aberto ao redor. Era para abrigar do sol e da chuva. Essa era a ideia. Pois bem, ele ajuntou o material de sobra das construções, as telhas brasileiras, as madeiras, fez uma carga e falou: olha, nesse sábado, marcou a data, nós vamos, na parte da manhã, chegar bem cedo, 7 horas, e vamos iniciar a obra e vamos terminar a obra no mesmo dia. Então, é algo bem simples. Mas qual que era o evento, né? Ele chegou lá com um caminhão, com material, e veio junto, eu não me lembro se era um ônibus ou um micro-ônibus, com vários funcionários da empresa, né, da empreiteira, para erguer esse barracão. Quando se chega à casa espírita, ao centro espírita, as pessoas que vieram para a obra, os seus funcionários, alguns falaram: aqui eu não entro, não vou entrar numa centro espírita, não, minha religião não vou, não vamos entrar. Aí nós pensamos, né, a obra não vai sair. E aí ele, muito sério, falou a eles: olha, nós precisamos construir essa obra, se vocês não adentrarem, nós vamos levar 2 dias, em vez de 1, mas aqueles que não adentrarem podem voltar para Cajati,
e também não vão mais trabalhar na empresa. Aqui nós estamos aqui para fazer uma obra e não estamos preocupados com religião. Aí conversaram entre eles e resolveram adentrar a casa espírita para fazer esse barracão que era colado ao salão de prece. Descarregaram o material e começaram a trabalhar. Essas pessoas da construção, gente simples, eles passavam na frente do salão de prece e ficavam olhando com a curiosidade ou com receio. Aí a Sandra, a esposa desse engenheiro, falou: olha, vamos abrir a porta, porque nós vamos limpar lá dentro, vamos deixar aberto. E abrimos a porta do salão de prece. E o que ocorreu? Muitos, numa curiosidade extremada, se juntaram em volta da porta. E vimos aquele pessoal ali em volta, eles queriam saber o que tinha lá dentro do centro, o que era que tinha lá dentro daquele salão. E ficaram ali observando. Aí ficamos imaginando o que passa, né, na mente dessas pessoas. Bem mais tarde, um desses que estava nesse grupo, como a gente trabalhava na fábrica, me pediu para ir conhecer o centro na atividade da sopa. E lá ele esteve. Entrou no salão, assistiu à reunião, recebeu o passe e tomou a sopa. Aí ele diz: isso aqui é o espiritismo? É que nos fala de forma diferente. Eu estou vendo aqui tudo muito simples, não vi nada. Aqui tudo é de graça, todo mundo acolhe bem. Então eu estou dizendo isso porque aí começamos a conversar sobre o espiritismo. E nós, na nossa vida diária, temos conversado com as pessoas sobre a doutrina espírita. E temos percebido que essas conversas, as pessoas numa primeira fase, eles adentram a doutrina. Essa conversa começa a explicar o que é a doutrina espírita. Surge uma segunda fase, eles começam a estudar a doutrina espírita, os livros da doutrina espírita. Daí a divulgação do livro espírita, né? E nessa fase percebemos, e os espíritos, e alguns escritores, nos deixa claro, então começa-se a iluminar o nosso cérebro, o conhecimento começa a fazer parte de nossa vida. A luz se faz em nosso cérebro e o conhecimento espanca, ou seja, tira de dentro de nós as sombras da ignorância. Mas essa luz, quando ela adentra a nossa alma, vai nos dulcificando, nos esclarecendo. Aí chega uma terceira fase, que é quando a doutrina emerge de dentro para fora de nós. Ou seja, essa luz, ela desce do cérebro, da cabeça, vamos dizer assim, e vai iluminar o coração, iluminando as nossas mãos, para que venhamos a praticar os ensinamentos e a seguir a caridade. Essa é a sequência. Então, quando essa luz do conhecimento desce, ilumina o coração, ilumina as nossas mãos e começamos a praticar esses ensinamentos, então nós começamos a expulsar de dentro de nós, no contato com o próximo, os vícios e começamos a adquirir as virtudes. Esse é o esforço. E a revista Reformador, em junho de 1953, ela publicou uma matéria que nos ajuda a entender o que é a doutrina espírita, né? Ele ela fala com muita clareza: os fenômenos psíquicos sempre existiram e pode surgir em qualquer meio religioso ou irreligioso. Então, em 1857, após observar e catalogar os fenômenos psíquicos com rigor científico, Allan Kardec publicou o primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Então ali ele criando a palavra espiritismo para designar essa doutrina. Então isso nós temos que explicar para aqueles que se aproximam de nós. Então as características essenciais do espiritismo, que é uma doutrina filosófica com fundamento científico, mas de consequências religiosas. Tem como base o que? A existência de Deus,
a reencarnação da alma humana, né? Então visa a doutrina espírita o aprimoramento moral do homem conforme os ensinamentos do Cristo. Então, sendo uma doutrina religiosa, o espiritismo não tem dogmas, nem liturgias ou sacerdócio organizado. Então nós temos que passar essa clareza para aqueles que nos procuram. E em suas reuniões, né, dentro dessa reportagem, em suas reuniões, em suas práticas, então o espiritismo não adota paramentos ou vestes especiais. Não utiliza bebidas alcoólicas, incenso e fumo. Então aquelas pessoas que estavam ali à porta do salão de prece, o que eles esperavam encontrar? O que estava na mente deles? Então nós temos que esclarecer. Não tem altares, não tem imagem, velas e nem ídolos. A doutrina, o espiritismo, não adota nenhum tipo de ritual. Não utiliza palavras exóticas para designar seres e coisas. Não atende a interesses de ordem material e nem mundanos. Não permite pagamento pela prestação de serviços de natureza espiritual. Então, no espiritismo, não usa talismã, amuletos e nem orações miraculosas. Não administra sacramentos e nem indulgências. Não utiliza fórmulas, invocações, promessas ou despachos. Não permite o uso de atos materiais, utilizados em outras concepções religiosas que nós respeitamos. Então, o conhecimento das leis que presidem o destino do homem e a perfeita assimilação da doutrina espírita só se consegue através do estudo das obras de Allan Kardec e daquelas que vêm depois, que lhes são subsidiárias. Então nós devemos explicar o Espiritismo, mas estudar as obras de Kardec, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, tem obras póstumas, tem a Revista Espírita, que são 12 volumes, e que aí nós vamos nos preparando para falar sobre doutrina espírita. Então, o que é a casa, o centro espírita, né? Então, a casa espírita não é igreja. Nós podemos dizer que a casa espírita é o quê? Templo, lar, escola e oficina. Então, se nós olharmos a função, as funções da casa espírita, assim, de uma forma generalizar, geral, então ela também é um templo no sentido de que nela se exerce o amor e a adoração a Deus. Então, exercitando a oração, a prece conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de sua obra. Lar também, no sentido de que nela reunimos a família espírita, onde nos irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos ir e receber o afago fraterno de nossa grande família universal. É o abrigo, é o porto seguro. Também se diz que é a escola, pois é o local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta. Então, no aprendizado e desenvolvimento nosso. Então, na casa espírita também fala que é oficina, pois dentro da casa espírita se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as artes e ofícios da prática do bem, do amor, da caridade, em todas as atividades da casa, né? Então, o que nós vamos encontrar na casa espírita bem orientado? A prática da caridade e do amor ao próximo. Em todas as suas atividades nós vamos ter ali a prática da caridade. Então, na doutrina espírita, no espiritismo, tem entre as suas máximas o quê? Que fora da caridade não há salvação. Ou seja, isso se manifesta especialmente nas atividades de promoção social, de atendimento fraterno, na recepção carinhosa, fraterna, daqueles que chegam
na casa espírita. Lá também, o que nós vamos encontrar? O estudo constante, pois o Espiritismo segue o ensino do Espírito da Verdade, que através de Allan Kardec disse: amai-vos, espíritas, amai-vos e instruir-vos. Então, a casa espírita necessita de reuniões de estudo sério, disciplinado e de qualidade. Quando fala disciplinado ou de qualidade, nós devemos estudar Kardec, né? E temos as reuniões também na Casa Espírita de atendimento geral ao público. Palestra, passes, radiações, água fluidificada, pois isso faz parte da terapêutica espírita. Tá? Ou seja, então permite que os frequentadores recebam o reforço da transmissão dessas energias pelo passe, pela água fluidificada, estão ali junto com a oração e junto com a reflexão dos ensinamentos que a palestra propicia. Então, na casa espírita também, nós podemos ter reuniões específicas e privativas de aplicação da mediunidade, né? Desde o estudo e da educação desta, ou seja, a educação passando pela ali a educação da mediunidade e podendo ainda haver trabalhos de atendimento a espíritos sofredores, que a gente chama das reuniões de desobsessão, que é um grupo mais, diríamos assim, privativo da casa, né? Tem na casa espírita, muitas casas, nós vamos encontrar reuniões de grupos de infância e juventude. Então, pedagogicamente, se organiza para passar esses ensinamentos de forma sistemática, né, para os jovens e para as crianças. Então, os recursos ao nosso dispor na casa espírita bem orientada, o passe, que é a transmissão de energias vitais e fluidos espirituais, e que possibilita uma rehigienização e refazimento. A água fluidificada complementa o tratamento energético, possibilitando a ingestão de energia específica, e tem a prece como forma de união com Deus e a espiritualidade, na obtenção de energias e eflúvios do plano superior, do plano maior. Como reflexão, como forma de dirigir nossos pensamentos e intenção para as coisas elevadas da vida, para as virtudes, para o combate aos nossos erros e imperfeições, então surge ali o estudo, o desenvolvimento da atividade mediúnica para a gente educar e disciplinar esse potencial e nos tornarmos pessoas melhores. Então, isso tudo é um resumo muito simples, né, que a gente encontra numa casa espírita, que nós temos que passar para aqueles que nos procuram. Às vezes não é só na casa espírita, em ambientes diversos do qual nós frequentamos, que as pessoas falam: você é espírita e quer obter esse conhecimento. Mormente, nos dias de hoje, assolado aí por essa dificuldade. Então eu queria assim, só para, em termos de reflexão, nós ligamos a televisão nesses últimos 100 dias, né? Se fala muito a palavra morte, né? Morreram tanto, e morreram, e continuam morrendo, né? Nós conseguimos imaginar o dia que nós ligarmos a televisão e o noticiário for: olha, desencarnaram tantos, voltaram à pátria espiritual tantas mil pessoas. Olha a forma diferente. Como é que vai estar essa humanidade com esse conhecimento sobre o mundo espiritual? Então, diríamos assim, chorar e sentir saudade dos entes queridos é natural, mas não vai ter revolta, é um até daqui a pouco. Então você imagina, hoje nós só falamos em morte, morte, então nós temos que falar: desencarnar, voltar ao mundo espiritual, tantas mil pessoas, né? Então isso é um alento, soa diferente aos nossos ouvidos. Já não vamos sofrer e maldizer a morte, mas nós vamos glorificar a Deus. E nós, só a título de colocação também, para reflexão, que a casa espírita, na doutrina espírita, aprendemos isso. No livro A Crise da Morte, isso eu vou ler como está lá, no livro Crise da Morte, Ernesto Bozano,
ele compilou noticiários dos jornais da época de relatos de espíritos recém-desencarnados ou já desencarnados há muito tempo que vêm falar sobre a volta deles ao mundo espiritual. Então ele pôs alguns relatos nesse livro, A Crise da Morte. Tem uma mensagem, e ele comenta essas psicografias desses espíritos, que foi através de vários médiuns, né? Um deles, que traz uma mensagem, ele já está no plano espiritual há mais de 40 anos. E através de uma médium ele vem dar as notícias aos seus familiares. E uma parte da mensagem, que é isso que eu vou deixar para a reflexão, né, que a gente aprende na doutrina espírita, ele tem lá uma parte que nos fala da nossa entrada no mundo espiritual. Como é que nós chegamos lá. E cada mensagem, de uma forma muito parecida, mas também relata isso. E o Chico Xavier, nos livros das mensagens às mães, as mensagens dos espíritos desencarnados que traz para os entes queridos, também está muito similar a isso. Mas aqui ele diz algo para nós pensarmos. Esse espírito, na psicografia, ele diz assim, lá no meio da mensagem: porém, onde vem a encontrar-se o espírito recém-nascido, recém-desencarnado? Ele está voltando. Eis a resposta. Entrou no estado de existência que lhe era o único possível, dadas suas condições morais, intelectuais, espirituais. O meio que o recebe é determinado pelo grau de espiritualidade em que ele se acha. Através da morte, ganha a morada espiritual que preparou para si mesmo. Não pode ir a nenhuma outra parte. São as suas qualificações espirituais que o fazem gravitar com uma precisão infalível para as condições de existência que correspondem matematicamente a seus méritos e deméritos. A grande lei de afinidade regula os processos, que é inexorável. O homem, depois da morte, vai para o meio que para si próprio preparou. Não poderia ser de outro modo. Junta-se aos que se lhes assemelham, gravita para as legiões espirituais, entre as quais se achará inteiramente à vontade, como em seu próprio meio, como em sua casa. Sua futura morada está no círculo da sua alma. Seus companheiros espirituais são os seres que se lhe assemelham. Em outros termos, o espírito desencarnado, por efeito da lei benfazeja e justa da afinidade, graças à qual cada um atrai o seu semelhante, gravita para o meio único que se pode adaptar às suas condições de evolução espiritual, de elevação moral, de cultura intelectual, conforme ele próprio as criou pela sua atividade terrestre. Vai para onde tem forçosamente que ir. Então, Ernesto Bozano coloca aqui com uma clareza perfeita. Então, às vezes as pessoas dizem: minha próxima reencarnação será melhor. Não. A sua próxima reencarnação será a continuidade desta encarnação e que está vivendo. É muito simples, não tem novidade. O meio ao qual você vai reencarnar pode ser diferente desse, mas é a continuidade. Se você quer melhora, melhore-se, renove-se. É isso que a doutrina espírita nos mostra. Aí precisamos buscar o esforço, a disciplina, a vigilância e a nossa reforma moral. Senão, vamos voltar novamente para dar continuidade
aquilo que estávamos fazendo, de bom ou de ruim, para nos melhorar através de algumas dificuldades. Então a doutrina espírita, a casa espírita, nos esclarece tudo isso. Para nós não há surpresa. Agradeço o convite que nos foi feito. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que possa, Senhor, as tuas vibrações amorosas, em forma de amor e de paz, envolver esse nosso planeta, envolvendo-nos, Senhor, para que um dia o teu evangelho, teus ensinamentos, seja norma de conduta para toda a nossa humanidade, para que não tenhamos mais, Senhor, as misérias da fome, das guerras, das enfermidades. Que a luz divina que emana do teu amor, Senhor, traga para o nosso ser esse equilíbrio que tanto necessitamos, mas que os bondosos espíritos, através de vós, possa nos amparar e nos sustentar para vencermos as nossas provações, as nossas expiações e nos tornarmos cada vez melhores, através do exercício constante da caridade, que é o amor em ação. Muita paz a todos. Que Jesus nos conforte hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.